promover um diálogo da Frelimo, não um diálogo nacional. Os problemas estão com a Frelimo, não estão com a sociedade no geral. Os problemas estão com a Frelimo, que deu costas ao povo moçambicano. Deveria a Frelimo promover uma dinâmica de grupo que é a Frelimo para poder discutir os problemas internos que apoquentam e sequestraram a ideologia inicial que norteou a união dos moçambicanos para poder expulsar o colonialista português. Então, é preciso que a Frelimo ela desenvolva esse diálogo dentro do partido. A população está de costas viradas com a Frelimo. Então, é momento em que a Frelimo ela deve sentar para poder verificar, analisar por que razão é que hoje a população deu-nos costas. Era esse diálogo que devia existir, no lugar de chamar tantos outros partidos para poder se envolver num problema que não é deles. Os partidos políticos que estão aqui, que vão usufruir destes valores, nem deviam estar aqui a beneficiar-se ou de sentar-se nesta mesa, fazer sua escutação ao povo moçambicano, gastar seu dinheiro que vai se gastar em todos. Não devia se fazer isto. O diálogo devia ser simplesmente parte dos membros da Frelimo. O problema é da Frelimo. Qual é esse problema exatamente, Dr. Bartolino? O que fez com que a população desse costas à Frelimo? É essa a pergunta que a Frelimo deveria fazer, com vista a garantir com que possa resolver essa situação que criou condição de o povo moçambicano, depois da independência, que estava toda ela unida em torno da Frente de Libertação de Moçambique, e procurar pesquisar por que razão que agora a população moçambicana já não acredita em nós. É problema o povo moçambicano não acreditar na Frelimo, acreditar em outros partidos? Não estou a dizer o seguinte: os problemas que o país tem hoje advêm do descrédito que o partido Frelimo acabou angariando em face das suas atuações. E é nesse contexto que esse diálogo deveria ser diálogo interno do partido Frelimo, para poder ver onde é que o partido Frelimo se desviou e criou condições para que ele tenha esse descrédito atual. Ontem era orgulho o moçambicano vestir a camiseta da Frelimo. Era orgulho do povo moçambicano ostentar aquilo que são as insígnias do partido Frelimo. Hoje, vemos as pessoas timidamente a poder se manifestar dessa forma. É isso que a Frelimo tem que sentar para poder analisar internamente, buscar todos os níveis para fazer esse diálogo. Não vale a pena perder tempo com esse entretenimento. E outra questão que deveria se paralelamente ao diálogo interno do próprio partido Frelimo, o que deveria se fazer era uma questão de melhoria significativa na prestação de serviço ao cidadão, com vista a poder devolver paulatinamente a confiança que o povo moçambicano norteou sempre nela depois da independência. Esse momento que o partido Frelimo está a perder de poder estar a gerir um processo enganador, um processo teatral, deveria ser usado esse tempo para poder melhorar a sua prestação à sociedade moçambicana. E é isso que pode efetivamente garantir com que a Frelimo, o objetivo que pretende, ele possa ser alcançado. Não é essa questão da politização da sociedade, de buscar pessoas para poder ideologizá-las, por forma que elas acreditar que isso vai poder calar as reivindicações da sociedade. Não é isso que vai calar a reivindicação da sociedade. Pode pegar um determinado grupo, congregá-los nos hotéis, atribuí-los várias condições, acreditando que isso vai ser a solução dos problemas do país. Não é a solução. Aquelas pessoas que estão sendo alimentadas hoje, os tais membros da comissão técnica, que têm mordomias aí nos hotéis, viagens, a pensar que são aqueles que vão amainar
as reivindicações do povo, está-se a mentir. Isso é uma perca de tempo. Está-se a alimentar indivíduos apenas, pura simplesmente como gasto público, que não vão trazer aquilo que é o cerne dos problemas, cerne das manifestações, cerne daquilo que a população reivindica. A população quer água, a população quer educação de qualidade, a população quer saúde de qualidade. Não é levar alguns moçambicanos, atribuí-los condições, acreditando que essas pessoas virão amainar a população. Está-se a mentir, é perca de tempo. Então, aquele diálogo é um entretenimento. Aquele diálogo trata-se de um jogo de encenação. Porque o cerne de tudo isso são as eleições. É pura simplesmente todos concorrerem em pé de igualdade, divulgar os resultados que hão daí advir, sem que haja situação de manipulação. E com esse diálogo vamos chegar aqui ao modelo ideal de órgão de gestão eleitoral. Não é o diálogo que vai resolver isso. O que tem que resolver isso é a mudança de mentalidade das pessoas. O diálogo vai produzir um instrumento, um acordo, mas que esse acordo vai ser pisoteado pelo comportamento doentio, pelo comportamento ganancioso, pelo comportamento malicioso que dia após dia temos estado a ver para destruir o nosso país. De que é esse comportamento? De todos aqueles que dirigem, que administram as eleições. Aqueles que administram as eleições são os tais que não estão a amar este país. São os tais que acabam não trazendo resultados das eleições que possam satisfazer a todos os concorrentes, incluindo aos próprios votantes. Então, esses senhores são eles os promotores da desgraça do país. Porque se nós tivermos um vencedor que convence aos eleitores, que convence aos concorrentes, nós teremos paz neste país. Nós teremos aquilo que o partido vencedor significará, que terá apresentado um programa de governação deste país que vá de encontro com as ansiedades da população. Não é esse diálogo político que vai produzir um manifesto de governação do país. Cada partido que vai concorrer é ele que deverá produzir um manifesto eleitoral, que deverá ser escolhido pela população. Aquele manifesto que vai ser escolhido significará isso, que nesse manifesto a população ou o povo moçambicano concorda com a forma como esse partido vai gerir a educação, com a forma como esse partido vencedor vai gerir a saúde, dentre vários outros aspectos sociais. Agora, tentar hoje poder buscar diálogo com como é que o país deverá ser governado, não há como, porque já há descrédito por parte das instituições atuais, razão pela qual que Lourenço do Rosário, o chanceler da Universidade da Politécnica, ele disse que era necessário que os processos subsequentes fossem geridos por uma Assembleia Constituinte. Uma Assembleia Constituinte significaria um outro órgão independente de todos esses senhores, por forma que as eleições que vierem sejam geridas não por um jogador que ao mesmo tempo seja árbitro. Esse cenário não pode. Então, sinceramente falando, está-se a perder tempo com esse diálogo e propriamente o Partido Frelimo está a perder tempo com isso. Deveria encontrar fórmulas para poder, ao nível interno, poder haver esse debate. Esse debate nacional dos membros do Partido Frelimo, em todos os níveis. Eu apoiaria bastante se o Partido Frelimo fizesse isso, de poder auscultar os membros e simpatizantes que eles têm, para poder ver o que está a falhar efetivamente, para de uma forma bruta ter esse descrédito. E é isso que tem que acontecer. E não só para ver por que
aqueles que o Partido Frelimo indica para serem membros do governo não estejam neste momento a alcançar os resultados desejados, mesmo com poucos recursos que o país tem, será que alguém está satisfeito com o desempenho do governo atual? Será que a Frelimo tem metas quando ou é o governo ou é o Estado mesmo e tem metas como tal, quando indica algumas pessoas, como dizia aqui, indica algumas pessoas para fazerem parte do governo? O próprio partido tem algumas metas, tem alguns objetivos, tem lá algumas pretensões com aquelas pessoas quando os indica? O Partido Frelimo, ela apresenta primeiro o manifesto eleitoral. E é esse manifesto que eles, assim como outro partido, tem um manifesto eleitoral que vai vender à sociedade moçambicana. No final, quando ganha as eleições, transforma o manifesto eleitoral num plano quinquenal. E esse plano é executado pelos membros do próprio partido. Em nenhum momento você viu a nomeação de membros dos outros partidos como membros do governo. Todos os membros do governo que tem ali são todos indicados pelo Partido Frelimo e oriundos do Partido Frelimo. Então, é nesse contexto aqui, uma vez que temos neste momento um desenvolvimento pétreo, aliás, um desempenho pétrico do governo, e esse governo é constituído pelos membros do Partido Frelimo. É aí onde o partido deve se reunir para poder perceber as nomeações que faz aos diferentes membros para cargos de ministros, para cargos de membros do governo. Como que isso tem sido feito? Será que essas nomeações estão a trazer melhores resultados daquilo que se prometeu à população? É esse diálogo que deve se desenvolver dentro do partido. Não, eu tenho nojo de ver alguns partidos da oposição, membros do partido da oposição, a participar nesse diálogo, a poder apoiar esse jogo de entretenimento, no lugar de poder refletir o que está... Olha, eu tinha esperança em algum momento de algum pronunciamento da Ivone Soares, mas eu vi que parece que ela foi hipnotizada quando eu interviu a última vez a dizer que a única saída que ficou no país é o diálogo. Tudo já foi experimentado. Agora o que tem que se fazer é apenas... Não construir... Mas que diálogo? Que diálogo que a Ivone Soares, neste momento... Nós não precisamos de diálogo. O povo moçambicano não precisa desse diálogo. É o seguinte... O diálogo que está-se a promover hoje deve ser feito dentro do Partido Frelimo. Internamente no Partido Frelimo. Internamente no Partido Frelimo. Os problemas estão lá, a solução está lá. O problema está dentro do Partido Frelimo, que de algum tempo para cá abandonou, deu costas à população, ao povo moçambicano. Eis a razão, Joaquim Chissano, quando estava naquela semana lá na África do Sul, chegou a dizer que os partidos de libertação deram costas ao povo. Isso saído da boca de um dos membros fundadores do Partido Frelimo. Então, por que deram costas? O que tem que ser feito para que a Frelimo vire e veja o povo? É esse diálogo que tem que existir dentro do Partido Frelimo. Porque neste momento buscar a população que está entristecida com o próprio partido. Será que o Partido Frelimo não conhece os problemas que eles estão a poder enfrentar para gerir este país? Era preciso poder ir os últimos pronunciamentos que estão a vir hoje. Estamos a fazer. Vamos fazer. Agora está-se a falar daqui, vai-se desbravar o capim. Para impedir, quer dizer, tirar o capim onde os cabritos eles consumiam. Mas olha, não sei de que forma que esse capim vai poder... Vai desbravar o capim, enquanto está-se a regar o próprio chão, vai nascer outro capim, para esses cabritos continuarem ainda a coisa. Se calhar até a melhor forma, em vez de desbravar o capim, era de matar os cabritos. Essa seria a melhor saída, sim.
Doutor Marcelino, faça... Sim, porque a terra, ela sempre irá produzir capim. Nunca deixará de produzir capim. Então, uma vez que a terra, a sua tarefa é produzir capim, produzir erva, neste caso, o que tem que ser eliminado? É o capim ou é o cabrito? É o cabrito que tem que ser eliminado, tem que ser afastado. E colocar o cabrito no deserto. Só assim. Não vamos criar situações de... Quer dizer, é uma solução paulativa quando o Daniel Francisco Chapo fala dessa questão. De vamos procurar eliminar o capim, eliminar o pasto. Não vai conseguir o pasto. É criação de Deus, é criação divina. Doutor Marcelino, faça a sua explanação. Ficamos assim que é com alguns pontos de interrogação. Está-me a dizer que 99, para não dizer todos os partidos políticos do nosso país, de renome, com a Assembleia da República, até o partido criado, ambicionam entrar neste barco, fazer parte desta ceia, deste banquete do diálogo político nacional, e há confusão até quem diz que não, o fulano X não pode fazer parte, Venâncio não há espaço para ele. Está-me a dizer que estes partidos não têm noção de que o problema está na Frelimo. O que leva estes partidos, de uma forma desenfreada, a ambicionarem, até a sociedade civil, fazer parte do diálogo? É o dinheiro, é o pão. A luta toda é o pão. De uma forma resumida, para o umbigo deles, pura simplesmente. Essa luta, porque é o pão, pura simplesmente. Porque se fosse efetivamente o interesse de poder servir esta nação, nem estariam aí a lutar para poder chegar até lá. Razão pela qual, mesmo a luta atual, veja o que está acontecendo com o Venâncio Moijano. Venâncio Moijano não está na luta. Não está na luta, ele não se envolveu nessa luta. São os outros que estão a exigir que o Venâncio Moijano vá para lá. Mas Venâncio Moijano encontrou sua forma de poder também escutar a população. E aí está a fazer. Agora, alguns dizem que Venâncio Moijano está a faltar respeito ao Estado por fazer isso. Não constitui verdade. Como está a faltar respeito? Uma vez ele não estando, ele encontrou formas de poder perceber efetivamente o pulsar, a radiografia deste país. E todos os políticos deviam fazer isso. Cada um dos partidos individualmente deveria fazer essa auscultação, deveria fazer esse diálogo com a população no geral, para permitir-lhe apresentar nas próximas eleições um plano, um manifesto eleitoral que vá de encontro com os problemas da sociedade. Porque muitos desses partidos não conhecem quais são os problemas da sociedade. E é esse tempo em que esses partidos deveriam ir dialogar com as populações para buscar aquilo que são as inquietações dela e, posteriormente, incorporá-las nos seus manifestos eleitorais. Mas hoje, eles estão a ajudar o Partido Frelimo a poder enriquecer o próximo manifesto eleitoral do Partido Frelimo. Estão-se a deixar ali, pura simplesmente. Esses senhores, sinceramente, não estão a raciocinar. Já que isto é um facto, está a decorrer diálogo. Querendo sim, querendo não, está a decorrer este diálogo. A questão que eu coloco é: há alguns frutos produtivos aqui satisfatórios que irão de acordo com a necessidade do povo moçambicano, que poderemos colher, poderemos ter aqui resultados bons. Não temos nada, Massango. Não temos nada. Pelo contrário, o país está a perder tempo de poder procurar corrigir. Olha, já existe muita literatura relacionada com os problemas deste país e, inclusivamente, as possíveis soluções para poder ultrapassar esses problemas. Já se reuniam, aliás, indivíduos competentes, intelectuais, que foram ditos para poder fazer esse estudo. Durante 2 anos, fizeram esse estudo, apresentaram os problemas e soluções, mas esse estudo, pura simplesmente, foi arquivado. Segundo Lourenço do Rosário, chanceler da Universidade da Politécnica, ele fez parte desse estudo. Durante 2 anos, colocar pessoas humanas a poder preterir suas atividades, para poder responder à preocupação do Estado. E fizeram o trabalho, apresentam resultados do trabalho realizado, e o trabalho pura simplesmente arquivado.
Para além de vários outros estudos já foram feitos. Por que não se divulgam esses relatórios? Para ver se ainda são atuais ou não. E se vão de encontro ou não. E qual é a análise? Qual é a resposta que o Estado deu a essa equipe? Aliás, foi dito que não foi dito nada. A equipe que fez esse estudo não foi nada dito. Se aprovou ou não disse nada. Até hoje. E agora vai-se novamente para um novo estudo, sem que o anterior tenha sido divulgado e nem se tenha dito nada sobre ele. Isso é um jogo de entretenimento, como sempre dissemos. E é um jogo que pura simplesmente não traz aquilo que pode trazer como solução no país. Há interesse de se resolver os problemas no país? Busque-se, sobretudo, os erros que foram cometidos para serem corrigidos. E os erros cometidos são sabidos e conhecidos pelo próprio governo atual, o governo do dia. Conhece quais são os problemas. Então ataque esses problemas. Não vamos envolver recursos de procurar entreter, ideologizar a sociedade para poder ser adormecida. Não funciona. A propósito disso, André Matsangaissa foi morto no dia 17 de outubro de 1979. Então, estamos a falar do dia de amanhã. É um dia em que aquele que foi o primeiro comandante da resistência nacional moçambicana foi abatido em frente do combate, depois da Renamo ter atacado uma base governamental. Isso, na altura, temos que lembrar que André Matsangaissa tinha a sua principal base na Casa Banana e segundo aquilo que tem sido a história contada pelos outros, infelizmente, que devia ser contada pelos próprios membros fundadores da Renamo, a história deles é contada por outros. Eles próprios deveriam contar sobre como é que a Renamo, a Resistência Nacional Moçambicana, ela foi fundada. Os outros dizem alguns dizem que a Resistência Nacional Moçambicana ela foi fundada por uma organização central de inteligência da Rodésia em 1977. Outros dizem que a Resistência Nacional Moçambicana foi fundada depois da independência em 1975 por dissidentes. Qual é a verdade disso? Há uma outra questão que se fala de que depois da morte de André Matsangaissa houve uma disputa violenta de sucessão de André Matsangaissa entre os dois comandantes que estavam abaixo de André Matsangaissa, o Charlie e o Jacama. Esses que contam essa história dizem que o Jacama acabou vencendo depois de ser apoiado pelos rhodesianos e sul-africanos. E o Charlie perdeu e logo a seguir foi abatido. Essa história são os outros que contam sobre isso. O que a Renamo diz sobre a vossa verdadeira história? Apenas aparecem para poder... E estão confortados. Eu não li, ainda não conheço nenhum livro onde os próprios membros da Renamo eles falam da verdadeira história da Renamo. A escritora Ivone devia fazer isso, se calhar. A Ivone teria feito isso, já fez vários livros, depois de ter aqueles gêmeos, quando estava na Assembleia. Logo a seguir, acabou fazendo um livro interessante. Mas não aparece aqui aquilo que... Falar pura simplesmente sobre a história da Renamo. Agora, por exemplo, eles poderiam estar a falar que é já amanhã, onde se celebra, onde se passa o aniversário da morte do André Matsangaissa. Já deveriam estar aí a promover algumas palestras, a falar sobre ele, a poder tirar a própria verdade da própria Renamo. Então, se você for a ver, há de encontrar que a história da Renamo ela é sempre contada
pelos outros, mas não pelos próprios. Então, é triste uma situação dessas. Ok. Então, é preciso, neste momento, por exemplo, a Renamo está a desmoronar. Infelizmente, estamos a ver membros da Renamo a desertarem-se da Renamo para outros partidos. Por quê? Porque há um grupo que acredita que sequestrou a Renamo e, por conseguinte, vale a pena deixar esse grupo lá. Nós fugimos da nossa casa. Você, uma pessoa com cabeça, faz uma coisa dessa. Você construiu uma casa através de seus cotas, defendeu o partido em vários momentos. Aparece um grupo de mafiosos, sequestram o partido e você foge para outro partido e deixa o partido com os outros. Tem cabeça, senhores? É chato. Não só na Renamo está a acontecer isso. Acho que a Renamo está sequestrada? Olha, como é que você acredita de que a Renamo ela fique satisfeita e não tome medidas de mudanças profundas da própria Renamo com os resultados eleitorais que tem estado a obter? Só a seleção nacional, por estar os Mamba, por estar a perder, já estão aí a reclamar a retirada de Chiquinho Conde. Então, como é que a Renamo está feliz com a direção do partido, com tantos resultados jamais vistos na história da própria Renamo? Até hoje não consegue poder colocar nenhum governador das províncias. Não consegue, pelo menos 1/3 dos municípios, não consegue. As educações estão a ser roubadas. Então, neste caso, olha, você é roubado, que medida você toma? É história isso, desde 94, a vir dizer que não, roubaram-me votos. Depois vem, estamos nas 7ª eleições que acabam, até 7 eleições. Todas essas eleições, a Renamo, a história é a mesma, dizer que foi roubado. Aliás, temos estado a dizer, antes das eleições, Renamo, você vai às eleições? Vai, ok. Que estratégia que você tomou agora para quando você ganhar e não ser roubado? Não ter resposta. Para que seja diferente da outra eleição que foi roubado. Não, sim, a justificativa é essa sempre. Entram em cada eleição. Me roubaram. Mas ok. Se lhe roubaram, o que você agora faz como medida para evitar que as próximas vezes lhe roubem? Então, essa questão é propositada. Estão a roubar ou estão a vender o voto da população? Okay. Aqui, a única coisa que o eleitor pode concluir é que a Renamo anda a vender votos. Porque essa história de os eleitores atribuírem votos a Renamo e logo a seguir vir dizer que roubaram, aquilo que me deram, me roubaram. E depois a seguir, vote em mim, vote em mim. As pessoas vão entregar-lhe voto para depois a seguir, roubaram-me. Não é verdade isso. Renamo está a vender votos. Só pode ser essa a única conclusão. Então, uma situação desta natureza, os membros da Renamo, no lugar de estar a desertar o partido e deixar os sequestradores, é algo inconcebível. Isso é extensivo aos outros partidos. Mesmo alguns membros do Partido Frelimo, também com cabeças ocas, estão também a desertar-se para outros partidos. Como é que você, com garras de dente, defendeu o seu partido e agora você diz que já tem que sair? Está a sair por quê? Os problemas não se fogem. Os problemas são para serem resolvidos. Então, se todos vocês, aquele que é membro de um determinado partido, no seu partido há problemas, lute internamente para resolver esses problemas. Não vai poder deixar a sua casa arder, os outros a fazer arder, porque chegaram ali, alguns chegaram por simplesmente com esse interesse. É preciso descobrir esses indivíduos. Sair para um outro partido não é o correto. Nós temos aqui um homem que até em algum momento, eu me recordo que o Xanga chamou Venâncio de prostituto político, que saiu de vários partidos. É o seguinte, o indivíduo que faz uma coisa dessas, de alguma forma é cobardia. E mesmo o partido onde vai,
onde esses desertores vão para esse partido. O partido que recebe deve ter muito cuidado com esses. Porque esses estão a transferir vícios que tiveram nos seus partidos para ir infectar esse partido. O que vamos ter aqui? Havemos de ver os mesmos problemas que desses membros que saíram nesses partidos. Nesse novo partido onde vão. Então, não é de uma grande satisfação do partido receber desertores e considerar que está bem. Tem que ter muita cautela com esses desertores que vão nos outros partidos. Porque lá vão infectar. Vão poder, nas reuniões... E pior, quando esses que desertam chegam no outro partido e são dados lugares de relevo. A partir dali, aquilo que ele fazia lá onde fugiu, vai fazer aqui. Então, a sociedade vai pensar que temos um novo ator, mas que, na verdade, de novo ator não existe. Por quê? Porque os que estão em frente dos processos ali são os desertores de partidos onde existem problemas que não conseguiram, lá estar, ficaram descontentes, não conseguiram enfrentar os problemas lá. Porque o grande problema é o seguinte: você está dentro de uma organização, há problemas, não tem capacidade, não tem coragem de poder enfrentar aqueles que estão a destruir a casa. E você foge, é cobardia. Você não tem coragem de falar os problemas que existem, aquilo que te inquieta. Acreditar que lá onde vai encontrar tudo bem e nunca vai poder. Enquanto você não tiver essa coragem, da frontalidade de apresentar os problemas, mesmo lá onde for, vai ser cobarde. Então, é nesse contexto que não é recomendável, tanto para aquele que recebe, assim como aquele que está a sair do outro lado. Todos eles devem estar em atenção. O recomendável é, você onde está, há problemas, lute em primeiro lugar. Se você efetivamente aceitou uma determinada ideologia, defende aquela ideologia e norteou o seu interesse de fazer parte daquela ideologia. Se aparece alguém que vai desvirtuar aquilo que você aceitou, você tem que enfrentá-lo. Se for seu líder, como? Se for seu líder que vai desvirtuar aquilo que você Qual aceitou. é o problema? O líder não é dono. O líder não é dono da organização. Mas tem poder de cortar os pés, tornar a pessoa com menos expressão no seio do partido. Os próprios membros, a sua frontalidade, mostrar claramente que, olha, nós elegemos-lhe para esse fim, mas agora o que estamos a ver, já não há capacidade para isso. Por exemplo, por que não enfrentar, chamar o Sufo Mumad, sentar com ele? Olha, a Renamo não é essa. Está a ver os resultados que nós estamos a ter. Trabalhou, vai descansar. Vamos dando. São os próprios membros que têm que fazer. Agora, quando os membros são cobardes, não têm essa coragem de enfrentar a liderança, o que resulta é isso. E esses quando vão num outro partido, são aqueles, os tais que destroem os partidos. O país ele precisa de partidos. Então, escolhemos um país multipartidário. Sendo assim, os quadros existentes no país, os ideólogos existentes no país, visualizam o atual cenário e podem constituir uma organização para poder ajudar essa sociedade. Doutor Marcelino, decorre hoje o segundo Conselho Nacional da Renamo. O Sufo Mumad avançou ontem que no Congresso não vai se candidatar para a liderança da Renamo nos próximos 5 anos. A pergunta que eu coloco é: esta decisão é bem-vinda? É aceitável? E qual é o impacto para a Renamo? O Sufo Mumad não deve esperar o Congresso para poder se demitir. Não pode esperar o Congresso? Não tem que esperar, porque tem que haver agora um novo presidente para começar a reorganizar o partido. É de imediato que devia ser rápido agora a saída do Sufo. Tem que dar possibilidade à nova liderança da Renamo
para se reorganizar. Ok. Porque deixar que ele venha a não se recandidatar já no Congresso, que estará nas portas das eleições. Acho que um ano antes da eleição. O que vai fazer a nova direção? Nada. O novo líder tem que ter espaço para trabalhar na Não Renamo. terá espaço para poder trabalhar. O novo líder, ele vai ter que reorganizar as bases da Renamo. E chamar os outros membros que ficaram... Não gostaram mais daquilo que o Sufmat está fazendo. Então, o Sufmat não tem que esperar o Congresso para poder entregar o poder. Se ele ama o interesse de André Matsangaíça, que estávamos a falar hoje, que morreu em frente ao combate no dia 17 de outubro de 1979. Amanhã é o dia em que a Renamo ela deveria estar numa reflexão, sobretudo colocar em frente a cabeça do Sufo Momad. No dia em que o primeiro comandante da Renamo ele perdeu a vida em frente ao combate, deveriam discutir aquilo que são os interesses de André Matsangaíça e poder ver se esses interesses estão sendo salvaguardados ou não. Mas, no entanto, também não temos a verdadeira história, aquilo que ele dizia. Porque dizem de que a Renamo foi um instrumento externo para desestabilizar o país. E não há ninguém que venha aqui para escrever um livro para fundamentar o desmentido desse discurso. Estão aí pura simplesmente. Mas é muita pena o que está ocorrendo no país. Dom Marcelino, então está aqui a dizer que o Sufomad, quanto mais tarde ele for a sair da Renamo, da presidência da Renamo, maior é a probabilidade de prejudicar ou garantir resultados não abonatórios nas próximas eleições, independente de que ele for a colocar na presidência do partido? Olha, não haverá tempo, porque a Renamo precisa de mudanças profundas, não só de lá da liderança. O novo líder da Renamo, o novo presidente da Renamo, ele tem que ter tempo para poder ir trabalhar na base, fazer muitas remodelações na base, ter uma nova estratégia de mobilização das massas que foram desmobilizadas pelas estratégias de Sufo Momad. Então, esperar o Congresso significa isso, fazer com que no próximo quinquênio, nas próximas eleições, a Renamo mais uma vez praticamente vir a morrer, porque se não se consegue recuperar os apoiantes da Renamo antes das próximas eleições, é a morte da Renamo no total. E isso não faz sentido o que está a acontecer. Hoje, aliás, tudo indica que os países africanos dominados pelos portugueses, particularmente Moçambique e Angola, estão a passar mesmo os problemas. A UNITA, depois de ter sido um movimento que conseguiu instalar um Estado dentro do Estado angolano, Jamba, hoje está naquela situação em que se encontra. Temos agora dois candidatos, o Adalberto e o filho de Savimbi, a poderem procurar concorrer para a presidência da UNITA. Esperemos. O Adalberto, eu acho que ele deveria estender também a mão para poder entregar poder ao outro, tendo em conta os resultados que ele obteve também enquanto presidente da UNITA. É preciso aqui que haja honestidade. Você mesmo vendo aquilo que é a prestação da equipe, mesmo que não seja você como líder, mas se os resultados não são satisfatórios, ou porque os seus pares não confiam de ti, ou porque os seus pares pura simplesmente estão distanciados de ti. Nessa altura, você tem que ter capacidade de poder ler os sinais e afastar-se para dar oportunidade aos outros. Mesmo para terminar, doutor Marcelino, quais devem ser as características ou qual é a possível solução
para a Renamo. Disse aqui que a Renamo pode morrer. E o Sufumar deixou bem claro ontem que ele não vai abrir mão, foi colocado ali, foi eleito até terminar o mandato dele. A questão que coloco é qual é a solução para que a Renamo não mora, ou qual é a característica, que tipo de político deve ser colocado como líder da Renamo para poder resgatar a honra da Renamo como o segundo mais votado, porque não também ambicionar como primeiro. Esteja à vontade. É o seguinte, o tribalismo em Moçambique ainda constitui uma realidade. A etnicidade no país continua ainda a ser uma realidade. A Renamo não estava preparada para transferir o poder dos Ndaos para Macuas. A Renamo, em princípio, ainda continuou a ser propriedade dos Ndaos. Razão pela qual, quando vimos na altura em que a Renamo era dos Ndaos, a própria a maior parte dos membros que estavam em frente da Renamo foram os Ndaos. Temos estado a debruçar-nos sobre essa história. No país temos duas tribos, duas etnias que estão a lutar pelo poder. Os Tsongas e os Ndaos. Aquilo que a Renamo experimentou fazer de transferir o poder para os Macuas, provavelmente o tempo não era aquele. Deveria ter ainda estado mais algum tempo para conseguir adquirir essa questão da unidade nacional. Então, enquanto não se devolve os poderes aos Ndaos, a Renamo dificilmente ela vai ter pés para andar. É preciso que o poder seja devolvido aos Ndaos. Aí, há de ver que provavelmente a Renamo vai começar a ter pernas para andar. Há quem vai dizer que essa é uma realidade. E dos Ndaos, que seria mais ou menos para além disso, para além de devolver o poder aos Ndaos na Renamo, era preciso que recuperassem Raul Domingos. Raul Domingos deve ser recuperado na nova liderança da Renamo. Raul Domingos foi conotado de alguns erros que ele cometeu depois de ter feito um trabalho bonito aí daquela questão das negociações, e quando volta ao país, tudo indica que os outros membros acharam que Raul Domingos enriqueceu-se abruptamente e, por conseguinte, deu costa aos outros membros. A partir daí, começou a não ter confiança e desconfiar e ser expulso na Renamo. Eu acho que Raul Domingos, na nova liderança, devia ser recuperado para garantir a unicidade da zona centro. Porque esses dois, Ndaos e Macenas, eles conseguiam agregar o voto, sobretudo na zona centro. E depois iam conseguindo nas outras províncias. Da mesma maneira que as alianças feitas pelos Tsongas, temos uma aliança muito forte com Cabo Delgado. O Sul, Maputo, Inhambane, Gaza e Cabo Delgado. E depois vão buscando aliança nos outros lugares. Esses dois são dois elefantes que estão à luta pelo poder no país. Os Tsongas e os Ndaos. Os outros são aqueles que são angariados para fazer aliança. Aliança com os Ndaos ou aliança com os Tsongas. Quais são as finais? É o seguinte. Era preciso que o Partido Frelimo ele desenvolva um diálogo nacional da Frelimo para poder perceber o que aconteceu, para que aquela população que estava unida em torno da Frente de Libertação de Moçambique, depois da independência, hoje desse costas da Frelimo. Pudesse igualmente, nesse diálogo nacional da Frelimo, poder verificar o que está acontecendo com o desempenho do governo. Os membros que são indicados no executivo, a prestação deles satisfaz aquilo que é o interesse do Partido Frelimo.
É esse diálogo que tem que acontecer dentro do Partido Frelimo. Outra questão. Os cidadãos moçambicanos que decidem abraçar a carreira política não desertem nos vossos partidos, onde efetivamente vocês acreditaram numa determinada ideologia. Desertar pelo fato de haver um desvio daquilo que você aceitou em frente a esse que desviou. Não enfraqueça a sua organização, porque tenho em mente de que se você ingressou-se numa determinada organização porque acreditou na visão e na missão dessa organização, então não abandone a organização. Lute contra todos aqueles que estão a desviar a missão e a visão pela qual você ingressou no partido e aceitou. Nós, ao fazermos isso, estaríamos a poder fortificar os diferentes partidos políticos para que efetivamente possamos encontrar um partido que possa representar o povo. Aliás, numa democracia não há um único representante do povo. São vários, porque aquele que perde, não perde na totalidade. Então precisamos de diferentes atores para que possam. Ninguém deve lutar para eliminar, nenhum partido deve lutar para eliminar o outro partido. Quanto mais fortes os partidos que o país tiver, melhor para o povo moçambicano. Aqueles que estão a aceitar desertores para os seus partidos também são advertidos para que não carreguem problemas que esses mesmos desertores acabaram de tirar nos partidos onde eles estão a sair. Estão a partir de seus partidos para outros. E recebam sim, vão recebê-los, mas tenham muito cuidado com esses que estão a receber. Não pensem de que esses são santos apenas. Alguns podem vir para uma melhor coisa, mas valorize mais aqueles que são membros de raiz do próprio partido. Procurem mobilizar aqueles que não fazem parte de nenhum partido e confiarem neles, porque eles têm uma nova ideologia, têm um novo pensamento, porque existem muitos concidadãos moçambicanos